Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar aí um pouco sobre os próximos jogos, vamos falar um pouco das consequências dessa derrota do São Paulo, tá? E uma questão aí em relação ao Alan Franco, tá? Mas antes disso, pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal. A gente fez vai sair hoje, né? Meio-dia, agora, tá acontecendo agora, né? E que é o seguinte, que é uma live com o Alexander Vieira. É um cara que eu respeito muito aí, que eu sempre pego informação com ele sobre tudo que acontece no São Paulo. Um cara bem informado, entendeu? E traz aí pra gente aí a informação aí sempre em primeira mão. Vou deixar o link aqui nos comentários, tá? Vou deixar o link aqui nos comentários aqui pra vocês ficarem espertos aí com relação a esse programa aí que vai ao ar todas as terças, que é o Papo de Membro, né? E Papo com Membro, que é com o Alexander Vieira, né? E todos os membros do canal do Alexander Vieira lá, tá bom? Então, vai lá, dá uma moralzinha lá, tá bom? Vamos falar um pouco de São Paulo, né? Bom, pessoal, surgiu um boato aí, né? Que Alan Franco no Palmeiras, né? E aí, até depois disso aí, eu entrei lá no Instagram do Alan Franco, ele postou uma foto com o São Paulo, com a camisa do São Paulo e tal, demonstrando que não tem nada a ver isso, entendeu? Que assim, que às vezes chega dessas especulações, mas não passa de especulações, né? Claro que, assim, a gente sabe que depois, a gente sabe que o São Paulo tá um pouco travado com a renovação do Alan Franco, mas não é nada que não seja reversível, né? Algo que é negociação normal. Ah, toma isso aqui, aquela negociação, que é o que a gente já falou em alguns vídeos anteriores. Então o São Paulo vai fazer uma nova proposta e não está muito fora do que o São Paulo vai oferecer para o atleta, mas isso aí o atleta não vai dificultar a renovação e até tempo de contrato e um pouco mais do valor, né? Então o Alan Franco aí muito provavelmente vai ficar nos próximos dias, assina o contrato, né, com o São Paulo. Bom, enfim, a gente sabe que já aconteceu com o Caio Paulista, aconteceu com outros caras aí que se apalavrou com o São Paulo, vestiu a camisa do São Paulo e depois pulou o muro, né? A gente sabe que isso acontece porque a carreira de jogador é curta e às vezes o cara é profissional e quer ganhar um dinheiro a mais, tudo, né? Mas eu acho que nesse caso, eu acredito muito que o Alan Franco vai ficar e o São Paulo vai conseguir equalizar aí essas pedidas aí dele, tá bom? Vamos para outro tema, tá? Vamos falar um pouco ainda, e eu quero falar, é a última vez que eu falo, tá, sobre isso, e eu queria falar um pouco sobre o jogo, né? Acho que eu falei um pouco mais no vídeo de ontem, né? E hoje eu queria comentar um pouco, a gente falou também um pouco na live, e eu acho que assim, a gente que é São Paulino, a gente sabe que a nossa história por si só, e o clube São Paulo é muito grande. E a gente está acostumado em ganhar, a gente está acostumado em vencer, a gente está acostumado com títulos, né? Mas a gente sabe também, a gente tem que ter em mente também que não existe essa questão de só peça por peça, tá? Eu acho que existe um todo, né? Eu acho que existe uma questão que o São Paulo tem dificuldade, que é a dificuldade financeira que hoje o São Paulo tem, né? E uma coisa que a gente falou no vídeo de hoje, a gente vai falar no vídeo de hoje aí, né? É com relação à dívida, né? O São Paulo tem uma dívida de quase 1 bi, que é justamente o faturamento, né? Foi quase o que o Palmeiras deu de lucro, acho que um pouco mais. E o Palmeiras gastou meio bi só de contratações, né? Qual é o time hoje que você tira Estevão, você tira Paulinho e você coloca o Veiga, né, que é um ótimo jogador, você coloca Felipe Anderson, né? O time tem peças, né, de mudanças, né? Qual que é o time que tem hoje, né? Isso, né? O São Paulo tem uns meninos da base, o Alves, o Ferreirão, né? Mas são jogadores ainda crus, entendeu? Subiram agora da base. Então não são craques de bola ainda, entendeu? O São Paulo tem o Lucas, mas não estava em campo. O São Paulo tem o Oscar, mas não tem em campo. Mas o São Paulo, os únicos craques que o São Paulo tem é Lucas e Oscar, entendeu? Então quando eu falo, e algumas pessoas falam, que esse jogo contra o Palmeiras, embora seja 11 contra 11, a gente consegue igualar ali na vontade, aquela coisa toda, seria muito difícil vencer, e eu não vejo muita coisa a mais do que o meu dia poderia fazer. Ele pode ter cometido um erro ou outro ali, eu acredito que seja mais a questão do Luciano ter entrado no lugar do Ferreirinha. Mas de resto, gente, assim, eu acho que eu não faria muito melhor, eu acho que muita gente não faria muito melhor. Eu acho que colocar o Lucas Ferreira no início do jogo seria um tiro no pé. O Lucas Ferreira foi engolido pelo Piquerez, que é muito bom jogador também. Então, assim, gente, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião minha, bem popular, mas eu acho que o São Paulo não tinha muito pra onde correr.
né? O São Paulo não é pequeno, claro que não é pequeno. O São Paulo é um time enorme, com uma história enorme, mas hoje nós temos que entender o momento do clube, e o momento do clube estamos devendo, não temos como contratar, não tem como chegar a jogador de renome agora, não temos como aumentar a nossa folha salarial nesse momento, tá? Então, a gente tem que entender que essa é a situação do clube, né? E que a gente tem que fazer a manutenção dos jogadores que precisamos fazer. Só isso. A gente não dá pra gente contratar. Se a gente vender, a gente vai ficar desfalcado. E essa é a nossa realidade de hoje. E essa é a nossa sina. Vai trocar o Zubeldia? Não vai trocar o Zubeldia. O Zubeldia vai até o final do contrato? Vai até o final do contrato. Porque o São Paulo não tem como pagar a multa. O São Paulo tem o FIDIC. Entendeu? Então, a gente vai ter que ter responsabilidade financeira. A gente vai ter que pegar esse time e carregar no colo. A gente não vai ter outra opção, gente. Dá pra fazer mais? Dá pra fazer menos? Não sei. O fato é, o São Paulo tá quebrado, o São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo não vai contratar, o São Paulo não vai mandar os Bud embora, porque é um técnico que ganha menos de R$1 milhão, a comissão inteira. E qual que é o técnico que quer pegar essa bucha hoje? Nenhum. Todos os técnicos que foram sondados, eles pediram reforços e o São Paulo não tem de onde tirar. Então, vamos entender a situação do clube e vamos apoiar, tentar entender as situações e as nuances, ok? Dito isso, falar um pouco das consequências, tá? Dessa derrota aí, né? Evidentemente o São Paulo ficou próximo do Z4, né? Tá muito no início do campeonato, né? Ainda, com 8 rodadas, e a gente tá ali brigando no Z4. Mas nós temos mais 4 jogos antes da parada do Brasileiro, tá? A gente tem o jogo da Libertadores, tem o jogo do Náutico e tem o jogo também do Tajeres, que é da Libertadores, tá? Do Náutico é da Copa do Brasil. Então, o que acontece? Onde eu vejo uma luz pra gente, né? Nosso próximo jogo é contra o Grêmio. Depois a gente joga contra isso no Brasileiro, tá, gente? A gente joga Grêmio, Mirassol, e Bahia fora e Vasco dentro de casa. Eu acho que jogando bem ou jogando mal, nós temos a obrigação de fazer 10 pontos. Não, obrigação mesmo de fazer 9 pontos desses próximos jogos. Com o Bahia a gente pode trocar ponto porque o Bahia é um time bom. Mas eu acredito que a gente consegue um empate lá. Acho que é na Fonte Nova, né? Na Fonte Nova. Né? O Barradão é do Vitória. Então, na Fonte Nova, do Bahia, né? Então a gente consegue um empate lá contra o Rogério Ceni, na minha visão, né? O São Paulo tem a volta do Lucas, tem a volta do Oscar, tem a volta do Pablo Maia. Então aí você tem 3 jogadores muito importantes, qual você vai poder revezar o Alisson, você vai poder revezar com o Marcos Antônio, entendeu? Então você vai poder aí rodar esses três jogadores que são extremamente importantes pro São Paulo, né? O São Paulo joga agora contra o Libertad. Eu vou falar como que eu iria, tá? E eu acho que, de fato, nesses próximos jogos aí dá pra ir revezando o time, até porque agora chegou mais reforços do departamento médico, né? Bom, quarta-feira agora temos quarta de Libertadores contra o Libertad, né? O Libertad hoje tem 7 pontos, né, gente? O Libertad tem 7 pontos e o São Paulo tem 10. Na minha opinião, eu iria com o time completo, tá? Iria com o time completo e já fazia o resultado, tá? Por que eu faria isso? Porque se o São Paulo empata, a diferença para o Libertad ainda é de 3 pontos, né? E para o São Paulo passar em primeiro, né? O São Paulo precisaria... o São Paulo poderia perder até no saldo de gols. Ou, enfim, se o São Paulo perde esse jogo ou empata, entendeu? Talvez se o São Paulo empatar, o São Paulo já está classificado, mas não em primeiro. Então é muito importante o São Paulo vencer hoje. Hoje não, na quarta-feira, né? Amanhã. E garantir o primeiro lugar. E aí você teria a janela do jogo do Tajeres para mesclar um pouco mais o time, entendeu? E deixar ele se matarem lá embaixo. Eu não ia ligar não, entendeu? Deixar o time do Tajeres e o Alianza Lima se degradar ali, porque é o seguinte, é isso, cara. É isso. O São Paulo não tem que pensar nos outros. O São Paulo tem que pensar, tem que olhar para ele, como disse o André Silva, né? Então o São Paulo ganhando esse jogo contra o Libertad, né? Ele vai para 13 pontos, né? E fica como? E fica 6 pontos de diferença, faltando uma rodada pro final do campeonato, pro final da fase de grupos, né? Então eu iria desse jeito. Qual que é a formação que eu iria para quarta? Né? Eu iria com o Rafael, né? Alan Franco e Juan Tressoldi, ou Arboleda, né? Nas laterais eu iria com o Cedric e Enzo Dias. Volantes, se o Pablo Maia tiver condições, a gente pode colocar Pablo Maia com Marcos Antônio ou Pablo Maia com Alisson, qualquer um dos dois,
faria um bom resultado. Eu acho que você colocar contra poupar até o Alisson, talvez seria mais importante por conta do brasileiro. Na meia, se o Oscar tiver apto para jogar pelo menos uns 60 minutos, eu iria de Oscar, tá? E descansaria um pouco o Alves e daria os minutos finais para ele, tá? No ataque, eu iria com André Silva no ataque, tá? E depois a gente vai falar sobre isso. André Silva. Nas pontas, Ferreirinha e Ferreirão. Eu iria assim. No segundo tempo, tiraria o Ferreirinha, colocaria o Lucas e deixaria o Ferreirão até o final do jogo. Bom, essa é a minha formação. É a formação que eu iria pro jogo contra o Libertad. Tá bom? Falar aí um pouco sobre o Luciano, né? A gente falou um pouco do Luciano aí também nesse vídeo aí que a gente fez, que vai ao ar aí nessa terça-feira. É o seguinte, né? Eu acho que o Luciano, cara, é um cara que muita gente tá falando que ele tá no final do ciclo, né? Então eu costumo acreditar, eu gosto muito do Luciano, sou fã do Luciano, acho que é um cara que muito importante no São Paulo, tem uma história com o clube. Enquanto todo mundo tava desprezando o São Paulo, ele foi um cara que defendeu o São Paulo, né? E eu entendo, muita gente fala assim, mas teve muito jogador bom e tal, e agora vocês dão a 10 pro Luciano. Cara, eu acho que não tem a ver muito com qualidade técnica até. Eu acho que tem mais com representatividade, tá? E o Luciano representa muito bem o São Paulo, eu acho, né? E assim, falando um pouco do que eu acho que o Luciano pode ter uma vida um pouco mais longa no São Paulo se ele fizer um papel muito importante agora, que é o de falso 9. E, eu não gosto, cara, é a chance que você tem de permanecer no clube. E que o São Paulo não negocie ele, né? Eu acho isso. Eu acho que o Luciano precisa se reinventar. Eu acho que o Luciano tem feito más partidas, né? O Luciano fez uma boa partida contra o Náutico, que ele fez 2 gols. Mas eu não vejo o Luciano muito bem pra esse ano, cara. Não vejo, né? E perdeu aquele gol contra o Palmeiras, a galera já execra ele. Eu acho que ele ainda tem uma oportunidade de jogar como falso 9. E eu testaria isso. Sem o Caleri testaria isso. Como a gente tá atrás aí de um camisa 9 que seja um pivô, né? Mas a gente sabe que o Luciano não é, o André Silva não é. O André Silva é muito mais parecido com o Luciano do que com o Caleri. Mas eu acho que o Luciano tem totais condições para fazer esse papel aí de falso 9, porque ele é um cara que finaliza bem, tá? Então eu acho que a gente tem que pôr na ponta do lápis isso. Eu acho que o Luciano precisa se reinventar e, sei lá, de repente fazer esse papel aí, tá bom? Acho que a gente passou por todos os pontos, gente. E vamos só, se inscreve no canal aí, deixa o seu like. Tem um papo com os membros lá do canal do Alexander Vieira, né? E a gente bateu um papo lá, junto com o Gui lá. E, cara, e Robert, né? Então, dá um pulo lá, vê lá o vídeo, dá uma moralzinha pra gente aí, tá bom? A gente tá tentando aí crescer aí no YouTube, tá bom? Um forte abraço e vamos, São Paulo!